sou o João Vitor, eu passei em Ciência da Computação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, estudando com Missal. Olha, quando eu vi meu nome no listão, para ser bem sincero, eu fiquei um pouco decepcionado, porque no SISU eu estava em sexto e no listão eu estava em oitavo. Então eu fiquei um pouquinho triste. Mas como eu estava numa posição muito boa lá no SISU, eu estava muito tranquilo desde o primeiro dia. Eu escolhi esse curso porque, desde moleque, eu sempre fiquei no computador, sempre jogava videogame. E quando chegou lá no segundo ano de ensino médio, eu tive que decidir o curso que eu queria fazer. E comecei a estudar programação por conta própria e vi que era realmente o que eu gostava. E daí eu vi que ciência da computação tinha umas grades curriculares muito legais e eu achei que ia ser fenomenal eu estar dentro do curso. A questão da minha família foi muito interessante porque meus pais, eles nunca botaram pressão em mim para eu passar na federal. Felizmente, se eu não passasse, eu tinha a oportunidade de ir para uma particular, mas eu sempre queria tentar ir mais. Quando eu falei pro meu pai ele ficou muito feliz e não acreditou, porque eu sou o primeiro da família que passou numa federal. E sempre teve esse mito de, federal é muito difícil entrar. Então era uma coisa que era meio que inalcançável aqui na minha família. A minha nota na redação foi 960. A minha média no TRI foi 769,9. Eu acertei no Enem 147 questões. Eu acertei em linguagens 37 questões. Eu acertei em humanas 42 questões. Eu acertei em natureza 36 questões. E eu acertei em matemática 32 questões. Minha preparação não me salva. Eu acordava geralmente umas 7h30 para tomar um café da manhã bom. E a partir das 8 eu começava a fazer exercícios até o início da aula, que na minha época era até as 9 horas, começava as aulas. Daí eu ia até as 8 horas estudando que me salva, e depois disso eu continuava fazendo alguns exercícios. Em média eu fazia uns 60 questões do Enem por dia. Eu preferia fazer redação do que ver as aulas. Eu via algumas aulas, na semana era bastante aula de redação, eu via a metade delas, e no resto dos dias eu fazia redação. Eu fazia geralmente uma redação por semana, mas tinha algumas semanas perto do Enem que eu comecei a fazer 2 redações. No início era bem difícil fazer uma questão do Enem, porque quando eu comecei a estudar eu não tinha o hábito de fazer uma questão dessas, era uma questão muito complicada, uma questão que envolvia muito texto, muita interpretação. Mas quanto mais eu fui fazendo, né, eu comecei com 20 questões, depois fui aumentando para 30, assim, gradualmente, eu comecei a me adaptar muito bem com elas. E lá na hora do Enem eu estava tão acostumado com aquelas questões que eu não fiquei nervoso em nenhum momento da prova. Eu acho que o mais importante na minha aprovação foi os exercícios. É claro que as aulas, elas são muito importantes porque elas te dão conteúdo, mas tu fazer exercícios é o que realmente vai definir se tu vai passar ou não. Porque na hora da prova tu vai ter que fazer 90 questões. E se tu não tiver programado já, tranquilo para fazer essas 90 questões, tu vai muito mal. Tinha dias que eu fazia muitas questões. Teve um dia que eu fiz 110 questões. E isso foi fundamental, que na hora do Enem eu já estava tão acostumado a fazer essa quantidade de questões que eu não me senti cansado, eu me senti bem tranquilo. Me salva me ajudou muito nesse sentido porque durante esse período de estudo é um momento muito sozinho. Tu tem que sentar a bunda na cadeira e principalmente numa aula que é online, é bem difícil tu criar um contato com o professor. Mas no Missal foi muito legal porque os professores são muito cativantes. É muito legal tu ver, tu tem as aulas, tu se diverte com as aulas, tu ri com as aulas, porque os professores sempre trazem essa ideia de descontração. Então, sim, graças aos professores eu me senti bem mais tranquilo para fazer a prova. A melhor ferramenta de estudos me salva, tirando as aulas que são muito boas, né? Fundamental tu ver uma aula do Me Salva, eu acho que são os simulados. Eu acho bem interessante como o Me Salva faz os simulados, porque, bom, os simulados são muito bem feitos, e depois dos simulados tu vê exatamente em qual conteúdo que tu errou. Isso te ajuda a tu aprimorar e focalizar teu estudo. Então, acho que os simulados são
excelentes ferramentas para tu aprovar. No início do ano, eu queria passar na federal, mas eu sabia que fazer isso sozinho era muito difícil. Então, eu estava conversando com um amigo meu, o Henrique, e ele me recomendou. Ele mandou ali o Me Salva e ele mandou os preços. É muito comum, principalmente em capital, nas cidades, tu fazer um cursinho pré-vestibular. Só que esses cursinhos são extremamente caros, né? É surreal de comprar um cursinho desses. E quando ele mandou o Me Salva, os preços eram bem acessíveis. E daí eu achei bem interessante isso. Então, foi principalmente por causa dessa indicação do meu amigo e por causa dos preços que cabiam no meu bolso. É claro que eu recomendaria o Me Salva, né? Eu passei por causa deles. Então, eu recomendaria para todo mundo o Me Salva que quer ter uma preparação para o Enem. Eu gosto de todos os professores, foram fundamentais para minha aprovação. Né? Gosto de todos, ia na aula de todos e sempre gostava de todos. O Brunão e Flávia, tá? O Brunão e a Flávia é porque eu nunca gostei de biologia, nunca gostei de química. Para mim, eram coisas totalmente dificílimas de fazer, né? A mesma coisa do colégio, que tu sempre estuda muito conteúdo, é muita decoreba, é uns conteúdos muito difíceis. Então, nunca entrou muito bem na minha cabeça a biologia e a química. Com o Brunão e com a Flávia, foi a primeira aula que eu assisti deles, eu adorei a química e adorei a biologia. Né? O Brunão é um professor muito legal, muito divertido. Eu adorava ver as aulas dele toda sexta-feira, que era quando eu tinha aula com ele. Era um momento de alegria, porque eu sempre sabia que eu ia me divertir. E a Flávia, ela me ensinou uma química muito legal que eu uso até hoje, depois de ter feito o Enem. Que é uma química aplicável na vida. Então, eu sou muito grato a ter esses professores e todos os outros que me ajudaram, mas para não estender o tempo da entrevista, só esses 3 que eu vou citar agora, que foram muito marcantes para mim. Agora, o meu sonho é conseguir fazer a matrícula, né? Porque essa matrícula de federal é feita em 2 etapas e tu fica bem ansioso, né, para confirmar se tu tá dentro ou não. Então, o meu sonho agora é ser confirmado dentro. E depois disso é continuar estudando na área e progredir para uma carreira profissional, né? Mas sempre estudando. O pessoal que está estudando, eu sei que é uma tarefa muito difícil, é uma tarefa muito sozinha, na maioria das vezes, e tu sempre fica com uma pulga atrás da orelha se tu tá fazendo certo ou não. O que eu posso dizer para vocês que eu percebi que dava certo é exercícios. Façam exercícios. Exercícios são a coisa mais importante do mundo, tá? Se for para fazer um exercício ou um resumo, faça exercício. Teve um monte de resumo que eu pulei, que eu não fiz, que eu preferi fazer exercício. Durante essas questões, tu vai realmente pôr em prática o que tu aprendeu. Tu pode não decorar o significado próprio de tal conteúdo, mas tu vai saber aplicar ele. Então, se tu quer passar, faz exercício. Muito, 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 muito exercício. E faça simulados também, que simulados são essenciais para tua aprovação.